Efésios capítulo 1, do versículo 12 ao 14, começando no 12, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. E vamos lá. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor agora possa nos ensinar, que o Senhor agora possa nos abençoar, use-me a mim, fale através de mim, controle meus pensamentos, minhas palavras, para que a sua verdade possa ser transmitida esta manhã para os ouvintes de forma clara. Abençoe agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então. E nós estamos então fazendo nosso estudo sobre calvinismo exposto. E a gente vem vendo, nós vemos um pouquinho da história, do vazamento, de onde vem o calvinismo. E nós começamos então a analisar a famosa tulipa, que é o anátomo em inglês TULIP. Cada um deles ele representa, digamos assim, um dos 5 pontos principais do calvinismo. É interessante notar o seguinte: a tulipa, esse termo, esse anáculo tulipa, é o tulip, né, no caso em inglês, não foi Calvino que bolou isso. Isso veio muito tempo depois, os seus seguidores então introduziram esse acrônimo. Mas de todo modo é válido e é o que se tem hoje. Mas nós já vimos os outros, o T, o L, vamos ver hoje o I da tulip, que é em inglês irresistible grace, que significa graça irresistível. Graça irresistível. E com isso eu gostaria de trazer a sua atenção para o texto que nós lemos hoje, e o versículo 12, que fala assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Quem é para ser para louvor da sua glória? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse esperar em Cristo está falando sobre esperança, sobre fé, sobre crer, né? E fala no versículo 13, lá no final, faz referência a isso. Paulo fala: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Então, esse esperamos em Cristo está falando, referindo sobre fé. Pessoas que creram, que têm fé em Cristo. Então, se você olhar essas palavras, esse versículo que se referem a crer e louvar a Deus, nós podemos entender uma coisa sobre a graça irresistível. Isso é que a graça irresistível, ela não traz louvor a Deus. Ela não traz louvor a Deus. E isso segue, é claro, esse pensamento e raciocínio da graça irresistível, que, seguindo a lógica da eleição incondicional, ou seja, Deus determinou, Deus nomeou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Depois que você leva em consideração a expiação limitada, ou seja, Cristo não morreu por todos, morreu por alguns. Quem? Os eleitos. Os outros ele não morreu. Então segue-se então nesse raciocínio que se alguém for um dos eleitos, então a salvação então é quando Deus estiver pronto para aquela pessoa se tornar cristão. Seguindo o raciocínio, mais uma vez, da eleição incondicional, da expiação limitada, então segue que é Deus que vai decidir, Deus vai decidir quando aquela pessoa vai ou se vai ser crente, ser cristão, nascer de novo. Então, quando isso vier acontecer, ou seja, o eleito se tornar finalmente cristão, quando isso acontecer, se torna uma questão mecânica. É algo... Liga para a Vera para não ter que retalhar a mensagem toda. Joga no canto. Como eu estava dizendo, então, quando o eleito vier a ser salvo pela escolha e determinação de Deus, o que acontece é que vai ser algo mecânico, já que estamos retalhando o vídeo.
barulho d'água. Vai ser algo mecânico, algo irresistível, algo que vai ser, como diz a palavra, o termo que eles usam, irresistível. Como é algo irresistível, então vai ser algo sem escolha e sem opção. Veja bem, dentro do calvinismo, quando alguém é salvo, é sem escolha e sem opção. Ora, nós lemos no versículo 2 o seguinte: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Que glória há? Porque aqui está dizendo, com o fim de sermos, ou seja, nós seremos para louvor da sua glória. Como que eu posso ser para louvor da glória de Deus? Como alguém, vamos usar aqui o ponto de vista calvinista, como que um eleito pode ser para a glória de Deus, se é Deus que escolhe quando e se essa pessoa vai ser salva? Em outras palavras, essa questão da graça irresistível, ela tira todo louvor a Deus, ela tira toda a glória que nós pudéssemos estar rendendo a Deus. E aqui fala no 12, para fim de sermos o louvor. Como é que eu vou ser o louvor se eu não decidi nada? Como vou ser o louvor se eu não tive escolha? Foi algo mecânico e sem opção. Então, esses versículos que nós lemos, eles no mínimo não fazem sentido olhando deles do ponto de vista calvinismo. Porque se é impossível resistir à graça, então não há louvor nenhum da minha parte em escolher fazer uma opção para com Cristo. No versículo 13, como eu já frisei, diz que nós temos crido nele. Como que eu vou crer? Como que eu vou confiar sem exercitar a escolha? A própria palavra confiar, com fé, crer, indica, tem embutido intrinsecamente o fato que eu tenho conhecimento de duas coisas e eu escolhi uma. Então, se eu não tive essa escolha, porque foi determinado por Deus, então não tem glória nenhuma para Deus. Tá? Agora, esse é um problema principal que nós vemos com a graça irresistível. E claro, como eu falei, os 5 pontos do calvinismo, um sustenta o outro. Então, quando você vê uma coisa errada com um ponto, aquilo vai desestabilizar os outros pontos igualmente. Mas, de todo modo, outra coisa que nós vimos que é semelhante, que os 5 pontos eles se sustentam ou se derrubam um ao outro, é que eles usam uma nomenclatura diferente. Isso a gente vimos já em outros casos, tá? Mas nós sabemos que isso é uma tática, é um subterfúgio de mudar o nome usado justamente para trazer, para camuflar. Tá? E hoje em dia nós temos muitos calvinistas que não usam esse termo graça irresistível, porque não cola bem. Então eles mudaram os termos, mas é a mesma coisa, como nós já vimos antes. Muda o nome, mas é o mesmo produto, é a mesma doutrina. Tá? Eu posso pegar uma lata de milho, aí eu tiro aquele rótulo e coloco um rótulo de ervilha, mas o conteúdo continua sendo o mesmo de antes, é milho. Mudar o rótulo não muda o conteúdo. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo vez após vez após vez em qualquer falsa religião, qualquer falsa doutrina. E aqui no calvinismo a mesma coisa. Então, muitos calvinistas hoje em dia não usam, rejeitam esse termo graça irresistível. Talvez rejeitar é muito forte, mas eles não se subscrevem, digamos assim, ao termo graça irresistível. Eles optam por usar o termo graça eficaz. E o problema é o seguinte: graça irresistível é algo que biblicamente, do ponto de vista correto, ou seja, nosso ponto de vista, nós rejeitamos, porque a graça ela é irresistível, tanto que tem muita gente que não vai para o céu porque resistiu à graça de Deus. Muita gente que recusa Cristo, recusa a salvação, porque resistiu à graça de Deus. Então, o termo graça irresistível, ele é meio que frontal, ele é meio que confrontal, e a gente, só o termo já manda alarmes e sinos tocam na cabeça da gente. Agora, quando você fala graça eficaz, graça eficaz eu concordo, a graça ela é de fato o quê? Eficaz. Para quê? Para salvação. Então eles pegaram um termo que é meio áspero, e usaram um termo mais suave, mas não mudaram a doutrina que está por debaixo da graça eficaz. Quando eles dizem graça eficaz, eles não estão dizendo o que eu e você entendemos por graça eficaz. O meu entendimento bíblico do que é graça eficaz é que a graça de Deus é eficaz, é eficiente, é capaz, é poderosa. Para quê? Para salvar todo aquele que crê. Mas não é isso que eles estão dizendo. Então veja bem como é enganoso essa tática de mudar o rótulo. É enganoso. E eu digo, repito, tem muita gente que fala que é calvinista, que se entender direito o que eles estão dizendo que eles creem,
eles vão ver que não são calvinistas. Tá? E esse é um dos motivos desse estudo, tá? Para justamente esclarecer o que está acontecendo. Então, eles mudam o termo para graça eficaz, mas é a mesma coisa adiante. E, mais uma vez, graça, ela é eficaz, sem dúvida, para aquele que crê, para aquele que escolhe a graça e não rejeita a graça. Mas continua sendo enganoso. E como que a graça eficaz tem algum relacionamento com graça irresistível? Quando você descobrir, me diga, porque eu não faço a mínima ideia o que tem graça irresistível com graça eficaz. O que eles querem dizer é graça eficaz, entre aspas e bem baixinho, para os eleitos. É eficaz para quem Deus escolheu. Só que eles não dizem isso, só dizem graça eficaz. Então, o que eles chamam de graça eficaz é justamente o oposto. O que eles subscrevem, quando eles, os calvinistas, dizem graça eficaz, é graça eficaz para os eleitos, não para todos. Graça eficaz para alguns. Tá? E Deus, veja bem, Deus é soberano, é claro, não há dúvida quanto a isso, mas a sua soberania, Deus escolheu deixar essa escolha conosco. Diferente dos anjos. Os anjos não têm escolha. Por isso que os anjos não têm como render louvor e glória a Deus do mesmo jeito que nós fazemos, do mesmo modo. Por quê? Porque os anjos, os seres angelicais, eles foram criados de tal modo. A Bíblia indica que houve uma ocasião, na rebelião de Lúcifer, que Deus deu o poder de escolha uma única vez, avulso, deu uma única vez a opção, dizendo, vocês querem seguir Lúcifer ou querem ficar do meu lado? Pronto. E naquele momento, a Bíblia dá a indicar no Apocalipse que 1/3 dos anjos optaram por seguir Lúcifer, foram enganados e seguiram Lúcifer. Mas, pelo que nós sabemos, aquela foi a primeira e única vez que os anjos celestiais, os seres celestiais, tiveram escolha. O ser humano não. O ser humano, tudo sobre a vida do ser humano é escolha. Nós escolhemos desde que nós acordamos, se a gente vai para o culto hoje, que nós vamos comer para o café da manhã, o almoço, a janta, se vamos tomar café da manhã, almoço e janta, ou seja, a nossa vida é repleta de escolhas. Tá? Foi dado livre-arbítrio para o homem. Isso foi dado dentro da soberania de Deus. Tá? Agora, dizer aí então que Deus ele escolhe se o homem vai para o céu ou para o inferno, então isso vai totalmente contra o próprio ser do homem, a característica do homem que Deus criou e embutiu nele. Deus não criou robôs que mecanicamente iriam aceitar a Cristo. Porque isso, se não mais nada, não seria com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Como é que eu vou ser para o louvor da glória de Deus se eu não tive escolha nenhuma, simplesmente seguir um padrão mecânico? Aí você pergunta, sim pastor, mas veja uma coisa, de onde é que Deus, de onde é que Calvino, ou no caso Agostinho, não vou deixar isso bem claro, fiz mais uma vez, tá? Isso aqui tudo quem bolou não foi Calvino, foi Agostinho, tá? Que ele só não era católico porque a igreja católica não havia sido organizada como tal, mas ele pertencia ao que seria, o que se tornaria, o que seria chamado de igreja católica, o mesmo sistema religioso, etc. e tal. Mas de onde é que eles tiraram essa ideia de graça irresistível? Bom, como toda heresia e falso ensino, vem da Bíblia. Não que a Bíblia é falso ensino, mas quando você interpreta e você torce e você retalha a palavra de Deus, tirando textos fora dos seus contextos, você cria pretextos para a falsa doutrina. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Então eu quero trazer aqui o pretexto de Calvino / Agostinho. Como é que eles justificam essa coisa? Bom, um dos versículos que eles usam do texto, lá em João capítulo 6, e no versículo 44. João 6, 44. Nós vamos ver aqui qual a desculpa, qual o pretexto que é oferecido para, como semente e origem da graça irresistível ou da graça ineficaz. Eu me recuso a chamar de graça eficaz, porque não é isso que eles estão dizendo. Então eu vou chamar de graça ineficaz. Mas diz assim João 6,54: ninguém pode vir a mim, claro, Jesus aqui falando, é contexto, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Frise bem a palavra aí, trouxer. Aí continua: e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, 2 pontos, e serão todos ensinados por Deus, ponto. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, eles se apegam ali naquela parte que fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Agora,
Todo texto fora de contexto é um pretexto, como acabei de falar. E nós temos que olhar o contexto bíblico, o contexto gramático, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto geográfico, tudo isso tem que ver. Agora, claro, nem todo texto você vai precisar, por exemplo, esse texto aqui você não precisa ver o contexto geográfico ou cultural. Mas você tem que ver o contexto bíblico e até o contexto gramático, gente. Tá? E vamos lá então. Então, Calvino usava João 6, 44 e 45 como o texto de prova. Ele falava, está aqui a prova final. Tá? Isso aqui é o fator determinante, que ninguém pode negar, que explica a origem da graça irresistível. E você pode ver isso, ele chama isso lá no livro dele, Eleição e Conversão, na página 37, 67 e 133, por João Calvino. Ele fala que esse é o texto prova do que está falando. O que na realidade é um absurdo e é irônico, porque o texto ele rebate exatamente esse ponto de graça irresistível. Ou seja, eu estou evitando usar o termo diabólico, porque é pesado, mas a característica principal do diabo é o quê? É o engano, é a mentira. Ele é o pai da mentira, é o mestre do engano. E o que o diabo faz? Ele conta uma mentira descarada na sua frente, na sua cara, debaixo do seu nariz. Você pode ver, todos os enganos que você vê no mundo, eles mentem. Quanto mais descarado for a mentira, entenda isso. Às vezes ela cola mais. Que é tão audaciosa, tão descarada, que ninguém desconfia que é mentira. Mas aqui, esse texto, ele rebate exatamente esse ponto de graça irresistível. Por exemplo, ele se apega na palavra trouxer. Tá? Agora, se o Pai que me enviou não me trouxer. A palavra trouxer, ela vem de trazer. Trazer não significa forçar. Trazer significa o quê? Trazer, somente trazer, não quer dizer forçar, não quer dizer goela abaixo, não quer dizer determinar, não quer dizer obrigar, não quer dizer nada disso. E a palavra trouxer, que vem de trazer, não tem nada a ver com trazer irresistivelmente. E mesmo que você traga irresistivelmente, que não está na palavra, ele só traz, não força. Tá? Então, como sempre, o melhor comentário da Bíblia é qual livro? A Bíblia. A Bíblia é o melhor comentário na Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é o melhor dicionário da Bíblia. Se você vê palavras que você não entende na Bíblia, você começa a ver o contexto, as palavras ao redor, ele se explica. Ali, a Bíblia é um livro incrível, impressionante, magnífico, maravilhoso. Ele tem um dicionário e um comentário e uma concordância doutrinária e de temas, tudo embutido. Ela é feita de tal modo, Deus fez de tal modo, está tudo lá. É só você aprender a ler direitinho e tudo mais. Mas vamos ver lá. Então, o melhor comentário da Bíblia, a própria Bíblia, a prova trouxer, no versículo 44, é uma tradução da palavra grega helkuo. A palavra grega helkuo é a mesma palavra helkuo que é traduzida em João 12:32. Está dando uma olhadinha aí em João 12:32. Tá? Essa palavra helkuo, que é traduzido como trazer ou trouxer, lá em João 6:44, é a mesma palavra helkuo que é traduzido como atrairei, lá em João 12:32. É a mesma palavra. No português está trouxer, em João 6, e em João 12 está atrairei. Tá? Então, em português tem trouxer e tem atrairei. Mas no grego, na palavra original usada por João, ele usou, não duas palavras diferentes, mas ele usou a mesma palavra. Tá? Agora, convenhamos que trouxer e atrair são muito parecidos. Tá? Mas o sentido raiz, básico, é helkuo. Então, veja bem, lá em João 12:32 fala assim, e eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, se referindo a quê aqui? A crucificação, certo? Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. Se a palavra trouxer, no versículo 44, significa atrair irresistivelmente, ou trazer irresistivelmente, se existe um componente de irresistível, se existe um componente de forçar, se existe um componente de obrigatoriedade
na palavra helco, então lá em João 12:32, que usa a mesma, idêntica palavra, então quer dizer que Jesus está dizendo aqui, e eu, quando for levantado, todos obrigarei, forçarei irresistivelmente a mim. O que quer dizer todos? Todos os eleitos? Não, todos quer dizer todos. Então, se o texto prova de Calvino, que fala lá que ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, o trouxer irresistivelmente, está errado. Então quer dizer que está dizendo lá que Jesus, quando for crucificado, vai irresistivelmente trazer, obrigar todos a Ele. O que o próprio calvinista não aceita. Aliás, eu também não aceito. Tá? Porque Cristo não atrai irresistivelmente ninguém a nada. Então aí nós concordamos, tanto nós quanto os calvinistas concordamos que não pode significar isso. Pois bem, se não pode significar isso, se esse é o sentido em João 12:32, quando fala que Jesus crucificado vai atrair a todos irresistivelmente, então não pode ter esse sentido e componente de obrigatoriedade lá em João 6:44-45, que o texto prova, segundo Calvino, que isso está provando a graça irresistível. Aí você pergunta, mas como é que eles fazem uma coisa tão contrária e tão berrante contra a Bíblia? Gente, lembre-se, Calvino era antes de mais nada um padre católico. E padre católico não é muito conhecido ou famoso por levar a palavra de Deus em consideração. Se você vê as doutrinas da Igreja Católica Romana, a grande esmagadora é tudo contrário à Bíblia. Agora, nem tudo, é claro. Por exemplo, nós cremos no nascimento virginal de Cristo, nós cremos na ressurreição de Cristo, tudo isso nós cremos, tudo bem. Mas isso é uma pequena parte do que nós podemos concordar dentro da doutrina católica romana, que vai contra a palavra de Deus. Então se baseiam em quê, pastor? Se baseiam em escritos deles mesmos. Como nós já vimos, o próprio Calvino criou essa doutrina toda ao redor da Bíblia, não, ao redor de Agostinho. Tem uma coisa, Agostinho foi inspirado por Deus. Agostinho, tem um livro da Bíblia, Agostinho 1, 2 e 3. Não tem, por quê? Porque Agostinho era um homem com muitos problemas na sua teologia. Mas é de lá que Calvino foi pescar, foi de lá que Calvino buscou para tirar essa doutrina que ele emprestou o nome de calvinismo, que na realidade é augustinismo, nada mais do que uma doutrina católica. Tá? Então não é de se esperar que ele cometeu erros que são típicos de quem seguiu cometendo esses erros, a saber, você colocar a Bíblia de lado e usar a Bíblia como um pretexto para os seus falsos ensinos. E você arruma um pretexto quando você tira um texto fora do seu contexto. É exatamente o que a gente vê acontecendo aqui. Então, esse texto prova que eles dizem não faz sentido algum. Porque se você for coerente, é muito importante ser coerente. Não há coerência com outros bíblicos. Então, as palavras trouxer e atrairei indicam que Deus lhe vai atrair, ele vai chamar, mas não vai obrigar a forçar ninguém. A Bíblia fala que a própria criação atrai o ser humano, o homem, a Deus, ou a buscar a Deus. Então nós temos a revelação geral, a revelação específica, toda a revelação de Deus, todo tipo, todos os níveis de revelação estão chamando e atraindo o homem a Deus através de Cristo. Agora, chamar, trouxer, atrair, você pegar e dizer que isso agora é obrigar, que é irresistível, que é forçado, aí você dá um pulo de imaginação e um pulo contextual, realmente totalmente fora do contexto. E essa ideia de que Deus atrai, que Deus traz e atrai, é sim harmônico com o resto da palavra de Deus. Por quê? Porque é verdade. Por exemplo, lá em João 1, e versículo 9, nós temos o fato dizendo que Deus ilumina todo o homem. João 1, 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então aí já começa por aí. É harmonioso com o fato que Deus convence todos do pecado. João 16 e 8. E diz, e quando ele vier, Jesus falando sobre o Espírito Santo, convencerá quem? O mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem? O mundo, ou seja, todos. Em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, Deus vai atrair todos a Ele. E Deus sempre deixa a escolha dessa atração com o homem.
É como nós vamos evangelizar. Nós temos para evangelizar, nós usamos o termo, eu levei alguém para Cristo. Bom, você levou e a pessoa aceitou. Eu já levei muita gente a Cristo, ou seja, apresentei, atraí, trouxe eles para Cristo, através da exposição do Evangelho, e tem gente que recusa. Decide que não querem, ou não querem agora, ou não sei o motivo. Tá? Mas a verdade é que nós apenas levamos, ou nós atraímos a pessoa ao Evangelho, é a pessoa que decide. Só porque eu falei, porque saiu da minha boca as palavras, porque eu dei um panfleto para alguém, não quer dizer que eu evangelizei aquela pessoa. Agora, tem gente que crê assim, acha que evangelizar é sair dando panfleto ou pregando o Evangelho. Tá? Tudo bem, você está evangelizando no sentido que você está espalhando o Evangelho, pregando o Evangelho, mas isso não é evangelizar ninguém. Anos atrás eu ouvi um relato, não sei se é verdadeiro ou não, mas eu ouvi um relato que alguém disse, falou assim, eu vou evangelizar a minha cidade natal. Não lembro se era no Brasil, se era no outro país. Mas sabe o que ele fez? Contratou um avião desse, um César desse, monomotor, comprou um monte de panfleto, aí contratou o piloto para sobrevoar a cidade, enquanto eram jogados pela janela, a porta aberta do avião, milhares e milhares de panfletos evangelísticos. Ele falou, pronto, evangelizei minha cidade. Que criatura inocente. Você sabe o que você fez? Você sujou a cidade toda. Tá? Vai entupir os esgotos, quando chover vai ter inundação, vai todo mundo culpar você. Então, evangelizar, tudo bem, espalhar o Evangelho, mas o que você quer fazer, você quer apresentar para que a pessoa tome uma decisão. Alguém pode pegar um panfleto evangelístico, que contém Evangelho, e outra coisa, muito panfleto evangelista tem uma foto bonitinha de uma flor, aí tem uns salmos, alguma coisa muito bonitinha, mas de Evangelho mesmo não tem nada. Por isso que nós mandamos fazer os nossos, porque 90% dos panfletos que eu vi distribuídos por aí, são lindos e maravilhosos, mas não tem o Evangelho. O Senhor é pastor, nada me faltará, ou versos assim, muitos inspiracionais, muito bom, agora não salva ninguém. Tá? Então não tem Evangelho. Por isso que nós fazemos nossos próprios evangelhos, que nós colocamos lá o Evangelho de forma clara, de forma bem sucinta de você entender. Mas o que acontece é o seguinte, nós podemos apenas apresentar o Evangelho, a pessoa tem que então decidir. E João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer. E para crer é uma questão de opção. Você não pode crer, você não pode confiar sem escolha. Eu vou no médico, o médico fala, você tem que tomar isso daqui. Ou eu vou crer no médico, vou acreditar no médico, vou exercitar uma escolha, uma opção, aí eu vou, compro e tomo, ou não. Por quê? Eu acho que o médico não sabe o que está falando, eu acho que isso faz mal para mim, eu vou gastar meu dinheiro com outra coisa, eu acho que eu não estou doente, o médico quer me enganar, sei lá. Aí você toma, você tem várias opções e você vai ter que escolher. Não é algo mecânico, é possível você crer, confiar sem que haja uma escolha envolvida. Porque, se por mais nada, isso não traz, da nossa parte, louvor a Deus. Que não escolhe Deus, Deus que determinou tudo. Então, outra coisa, o próprio termo graça irresistível é uma contradição. Acho que é isso que eu estou tentando falar agora. É uma contradição. Porque o termo anula a graça de verdade. Olha em Efésios 2,8. Tá? Estamos falando sobre confiar, escolher, opção. Tá? A aceitação da graça é obrigatoriamente dependente da fé. Efésios 2,8, nós conhecemos bem, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, de vós é dom de Deus. Tá? O calvinista não é fã do termo aceitação, porque o termo aceitação indica o quê? Opção, escolha humana, o que segundo ele não existe. Não existe, não escolhi Deus, Deus determinou que eu era um dos eleitos. Então, a graça é a base do relacionamento nosso com Deus. Somente pela graça é que é possível o homem ter um relacionamento com Deus. Somente quando o homem aceita a graça de Deus é que nós podemos entrar num relacionamento real, verdadeiro, íntimo, dinâmico com Deus. A graça é o que traz a qualidade pessoal do relacionamento que nós temos com Deus. A graça é o que tira o relacionamento do homem de ser um relacionamento criatura-criador e nos traz para uma dimensão mais
ampla de pai e filho. Tudo isso nós adentramos através da graça. Então, quando você tira, anula a graça disso tudo, então você perde aquela dimensão pessoal, aquela dimensão íntima, aquela dimensão que nós podemos falar Abba Pai. Tá? Então, se o homem não tem escolha porque a graça é irresistível, então o relacionamento pessoal com Deus não existe. É como amizade. Você não pode forçar ninguém a ser seu amigo. Você não pode forçar ninguém a ter um relacionamento com você. Você não pode forçar ninguém a ser o seu funcionário. Se você forçar alguém a ser seu funcionário, isso tem um nome, chama-se o quê? Escravidão. Escravidão. Deus não quer escravos. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que escravos... Peraí, vamos ver o contexto bíblico de escravidão. Quando a gente pensa em escravidão, nós pensamos que a pessoa vai lá e captura aquela pessoa e bota correntes e amarra ela e força ela e chicoteia ela e trata ela mal, outra coisa. Ok, tem isso, existe. Mas biblicamente, o contexto bíblico da palavra contexto, tá? Não vamos lá por questão de tempo, mas lá no Velho Testamento, a lei regia essa questão de escravidão. Tá? Vamos supor, eu sou uma pessoa, eu tenho dinheiro, eu vou e compro o Zidane como meu escravo. Vou lá no mercado e compro o Zidane como escravo. Eu não sei por que comprar o Zidane, né? Mas tudo bem, eu comprei o Zidane como escravo. Tudo bem. A Bíblia fala que durante 7 anos ele me pertence. Minto. Deixa eu clarificar. Durante 7 anos ele é meu escravo forçosamente, ele não tem opção. Depois de 7 anos, a lei fala que eu devo dar uma escolha ao escravo que eu comprei. Que escolha, pastor? Aquele escravo pode, depois de 7 anos de serviço ao seu dono, mestre, seja lá o que você quiser chamar, seu senhor, ele pode optar de ir embora. E se ele decidir ir embora, o escravo decidir, não é o mestre decidir soltar o escravo, é o escravo decidir, ó, chefe, patrão, eu não quero mais ser seu escravo. O chefe, o dono, o patrão, era obrigado a suprir aquele escravo com algo que pudesse, para que o escravo pudesse começar a sua vida. Um pouco de dinheiro, talvez, uns animais, talvez, enfim. E dar-lhe a liberdade total. Isso que a lei manda. Então você comprava alguém por 7 anos. Depois de 7 anos você o soltava. Mas não era só tchau, passe bem. Não, você tinha que fornecer ele com alguma coisa para ele começar a vida dele. Não era fazer ele rico, dar uma fortuna para ele, mas alguma coisa para ele começar a trabalhar, criar uns animais, cultivar alguma coisa, sei lá. Aí era questão da pessoa. Essa era uma escolha. A outra escolha é que o escravo, mais uma vez, a decisão estava no escravo, não no quem comprou o escravo. O escravo podia decidir, sabe uma coisa, patrão? Eu não quero ir, eu quero ficar. Então eles faziam o quê? Eles pegavam como se fosse um prego grande, e eles iam para a porta da casa, a porta principal da casa, pegavam um martelo, um prego grande, o escravo colocava a orelha no umbral da porta, e eles iam lá, botavam aquele prego, um martelo e pum, faziam um furo aqui. E aquilo era sinal de quê? Era um sinal de que aquele escravo escolheu, optou ficar naquela casa, como sendo servo, daí que vem o termo servo escravo. Ele era escravo no começo, mas depois se tornava um escravo por escolha, por opção. E ele fazia parte, não só daquela casa ali, ele era quase como se fosse uma parte da família. Ele era quase que fosse adotado. Ele não tinha o status de filho, mas ele era alguém parte, que fazia parte integral daquela família. Não era alguém de fora que, não, ele fazia parte, se tornava íntimo da família. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ser servos e escravos de Deus, é por opção, não por obrigação. É nesse sentido que fala. Então, você entenda como a Bíblia também requer um bom tratamento do escravo pelo patrão. Você já viu dizer aquele versículo, dente por dente, olho por olho? Isso é bíblico. Leia o contexto desses versículos e você vê o seguinte. Aquilo ali está falando sobre justiça. Mas está falando sobre justiça para o escravo. O contexto é o seguinte: se eu, como patrão, bater no escravo e eu quebrar um dente ou cegar ele, então eu tenho 2 escolhas: ou eu devo perder a vista de um olho e perder um dente, ou eu devo compensar
compensar o escravo pelo dente perdido, uma visão perdida. Aquilo ali está falando sobre o direito do escravo. Biblicamente, o escravo era para ser bem tratado. Claro, no momento algum, a Bíblia manda tratar mal, com fome, privação, em cárcere, correntes, chicotes, tortura. Isso não está. O escravismo, escravidão, digamos assim, na Bíblia, é bem diferente da escravidão que se pratica na maioria da história da humanidade. Tá? A Bíblia, ela traz um regulamento para a escravidão que é totalmente alheio ao conceito e moralidade de escravidão que é praticada pelas civilizações de todo o mundo, onde, de modo de regra, é muito maltratado. Tá? Não toda vez, mas de modo de regra. Tá? Então, entenda que nós somos, Deus quer que nós sejamos escravos dele, mas escravos por opção. Mais uma vez, opção, algo que o calvinismo retira do ser humano, porque é Deus que determina, é Deus que irresistivelmente dá graça, é Ele que irresistivelmente, ele chegou ao ponto de dizer que é Deus que determina se você peca ou não. Quer dizer, é um pouquinho contrário à palavra de Deus. Então, o termo graça irresistível, ela é uma contradição, não pode haver, se a graça é irresistível, então ela não é graça, porque a graça vem da fé, e a fé é você tomar uma decisão entre duas coisas, uma escolha, uma opção. Então, o termo graça irresistível é contraditória. Ela refuta e contradiz a graça verdadeira, que é justamente, como eu disse, aquilo que nos traz, que amplia o horizonte do nosso relacionamento com Deus Pai, que nós saímos de ser um relacionamento de criador, criatura e pai e filho. Como Jesus falou, sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Agora, se eu vou fazer, vou escolher de quem? Minha. E se eu escolher obedecer, eu me torno amigo de Cristo. Eu me torno filho de Deus, se eu aceitar a graça. E não apenas criatura, criador. Porque todo mundo é criatura, criador. Porque Deus criou tudo e Deus criou tudo. Então, só existem seres incapazes só existem seres incapazes de aceitar ou rejeitar a graça de Deus dentro de um universo de pensamento calvinista. Porque toda a Bíblia faz alusão a outra coisa. Então, não só o termo graça irresistível é uma contradição, mas o termo graça irresistível não é bíblico, acima de tudo. Tá? Vamos ver aqui a graça de Deus sendo rejeitada. Pastor, Calvino fala que a graça é irresistível. Então, por que a Bíblia fala tanto sobre a graça, essa tal graça irresistível, sendo resistida? Se ela é irresistível, por que nós temos coisas como Provérbios 1 e versículo 24? Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Gente, esses dois versículos estão pingando de escolha do homem. Esses dois versículos estão simplesmente soltando a seiva, digamos assim, da escolha humana. Clamei e recusastes, rejeitastes os meus conselhos, não quisestes. Diga uma coisa, onde é que a graça irresistível se encaixa dentro disso? Não tem como. Não tem como. Mateus 23 e versículo 37, é Jesus entrando em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes, não quis, não tinha desejo, não tinha vontade, rejeitou, optou a dizer não. Também, aqui Jesus falando sobre Jerusalém, falando, claro, figurativamente ao povo judeu como um todo. Está dizendo aqui que o quê? Tu não quiseste, você não quis. Então, a graça de Deus pode me ser apresentada e eu posso dizer, não quero. Ou seja, ela pode ser recusada, ela pode ser resistida. Mais uma vez, se a graça é irresistível, então esse é outro versículo que a gente tem que ignorar. João 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vidas. Vocês não querem vir a mim para ter vida, vocês não querem. Se a graça fosse irresistível, eles não tinham, a audiência aqui de Jesus não teria escolha, não teriam querer. Por quê? Porque é irresistível. Então, outro versículo que a gente tem que ignorar, passar por cima, Atos 7 e versículo 51.
Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Como é que fala aqui? Vós sempre resistis. Também. Se podem resistir, então não é irresistível. A escolha. Mateus 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, usaram livre-arbítrio. Eu recebi o convite, mas eu não quis ir. Eu ouvi a graça, não quis aceitar. É irresistível. O homem aqui está usando o livre-arbítrio. O homem não é robô, o homem não é mecânico, ele tem a escolha. Isaías 65, versículo 12, é o último que eu vou ler, eu poderia aqui o resto da manhã. Isaías 65, versículo 12. Também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhestes, eu vou repetir a palavra, escolhestes aquilo em que não tinha prazer. O homem escolheu. Então veja bem, o termo graça irresistível não é bíblico. O termo graça irresistível é contraditório. Temos que entender isso. E fica claro entender se a gente levar a Bíblia em consideração. Então, francamente é difícil. Mas que eu digo, tem muito crente sincero que fala, eu sou calvinista, sem saber o que está dizendo. Eu digo mais, sem saber a bobagem que está dizendo. Porque quando vê direitinho o que quer dizer, o que significa o calvinismo, o augustinismo. E o triste é isso, tem muita gente que subscreve o calvinismo e são ultra anticatólicos. Eu sou calvinista, da reforma, que foi contra a igreja católica. Gente, calvinismo é mais católico do que outra coisa. Calvinismo ele é praticamente 90% católico. É doutrina católica, não é? É impressionante. Então tem muita gente que é tão anticatólico, mas abraça o calvinismo, e eu não entendo isso. Eu entendo. É porque eles não sabem exatamente o que quer dizer. Muita gente fala, calvinista é crer que você não perde salvação. Pronto. Se você crê que você não perde salvação, você é calvinista. Gente, calvinismo vai muito além disso. E está entendendo por que eles dizem que não perde a salvação? É tudo a ver com graça irresistível, expiação limitada. É os 5 pontos. E nós estamos derrubando um após o outro aqui biblicamente. Tá? Por que não sustenta? Então, Deus ilumina e atrai a todos. Porém, a sua graça pode ser aceita ou rejeitada. A graça de Deus não é irresistível. Não é irresistível. Não existe sequer um versículo que indique que a graça é forçada ou irresistivelmente colocada em alguém. Não existe um versículo, gente. Tem um. Claro, eles vão dizer, como lá em João 6,44, aqui, ok, em Deus eu trouxe. Ok. Você pode ver um versículo, mas quando você vê direitinho o que está dizendo, não é nada. Tá? São textos fora dos seus contextos. Semana que vem vamos voltar e nós vamos ver o último ponto da tulipa, que é o P, que é perseverança dos santos, que nós vamos igualmente destrinchar e ver exatamente o que eles querem dizer realmente com esse tema. Vamos orar. Nosso Pai amado, querido, obrigado pela tua palavra.